Por mais que Donald Trump tente convencer do contrário, o Irã hoje declarou oficialmente seus direitos sobre o Estreito de Hormuz e anunciou a introdução de uma taxa para a passagem de todos os navios, apesar da posição dos Estados Unidos da América. Nos bastidores das negociações, Omã e Irã chegaram a um acordo secreto e agora estão promovendo um plano que pode mudar radicalmente as regras de navegação pelo Estreito de Hormuz. Agora, Omã também insiste na cobrança de uma taxa para a passagem de navios e, vale lembrar, o Estreito de Hormuz é dividido justamente entre Irã e Omã. Embora oficialmente se fale em contribuições voluntárias, em Teherã não escondem que as consideram um pagamento obrigatório. Donald Trump se gabou hoje de negociações bem-sucedidas com o Irã, enquanto o próprio Irã apresentou novas exigências aos Estados Unidos para a assinatura do acordo de paz definitivo. Depois que os Estados Unidos e o Irã concordaram em cessar ataques mútuos e realizar consultas no Catar sobre questões de navegação no Estreito de Hormuz, a situação voltou a se complicar devido à posição de Teherã. O Irã declarou que não irá negociar com altos representantes dos Estados Unidos, mas o problema para Washington é que, enquanto Trump se gabava dos sucessos, já haviam chegado a um acordo pelas suas costas. Nesta edição, nós também vamos analisar os dados sobre a navegação no Estreito de Hormuz, e eles indicam que ainda está muito longe dos níveis anteriores à guerra. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou que a América ainda tem muitas cartas e trunfos na manga que estão prontos para usar contra o Irã. Mas os Estados Unidos também estão dispostos a aceitar um sucesso intermediário na guerra. Agora, há negociações entre Estados Unidos e Irã no Catar. Vamos falar das últimas notícias direto dos acontecimentos. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, vamos começar, claro, com o tema do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar as negociações com o Irã, declarou que Washington se dá muito bem com Teherã. Segundo ele, os encontros recentes no Catar foram muito bons. Agora segue uma citação de Donald Trump. A desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram encontros muito bons, mas vamos ver. Aqui sobre esses encontros, é claro, precisamos falar um pouco mais detalhadamente, porque na verdade eles nem aconteceram, mas para Trump eles foram muito bons. Destaco que na quarta-feira, os Estados Unidos e o Irã realizaram negociações técnicas em Doha. As partes discutiram o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz e a questão do cessar-fogo. Na quarta-feira, os enviados de Trump, Jared Kushner e Steven Witkoff, se reuniram com o primeiro-ministro do Catar, mediador das negociações. Embora inicialmente Trump tenha anunciado negociações diretas com o Irã, mas as negociações diretas não aconteceram. E é justamente a relutância dos iranianos em conduzir negociações diretas com os representantes americanos que indica que Teherã está fazendo um jogo paralelo e, digamos assim, mantendo uma via diplomática paralela. Lembro que o Irã declarou na terça-feira que não pretende realizar encontros com altos representantes dos Estados Unidos que chegaram ao Catar. São Witkoff e Kushner. Essa posição de Teherã dificulta as perspectivas de um acordo de paz de longo prazo entre os países, e agora os funcionários iranianos declararam que, antes de discutir questões mais complexas, como possíveis restrições ao programa nuclear, as partes devem resolver todas as condições do regime de cessar-fogo que foi acordado há 2 semanas. Inclui suspender sanções e acabar com o bloqueio e descongelar ativos iranianos, entre outros. Essas declarações indicam que Washington e Teherã ainda estão longe de alcançar um compromisso sobre os pontos-chave e de um acordo quadro preliminar. Ele prevê que o Irã deve desistir de bloquear o Estreito de Hormuz em troca de incentivos financeiros. Depois disso, as partes terão 60 dias para negociar a assinatura de um acordo de paz permanente. Então, desses 60 dias, 2 semanas já se passaram. O genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o representante Steven Witkoff chegaram a Doha para negociações que a Casa Branca chamou de encontros de alto nível. Высокого уровня. Ao mesmo tempo, autoridades do Irã e Catar disseram que representantes dos Estados Unidos falarão apenas com intermediários, não diretamente com os iranianos. E chamar isso de encontros de alto nível não é correto.
E é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. O Irã já declarou controle sobre o Estreito de Hormuz. A navegação pelo Estreito de Hormuz foi parcialmente retomada após a guerra. Além disso, autoridades iranianas insistem que o controle sobre o tráfego de navios será realizado em conjunto com Omã, que está localizado na margem oposta do estratégico estreito. Além disso, Teherã declarou a intenção de, a partir de meados de agosto, realmente implementar uma taxa para a passagem de navios após o término do período de negociações de 60 dias, e de fato, se olharmos para o memorando de entendimento, Teherã tem todo o direito de fazer isso, e Trump assinou embaixo. E aqui vou citar o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. A soberania sobre o Estreito de Hormuz pertence ao Irã e a Omã, e o tráfego no estreito é regulado pelos acordos definidos pelo Irã. E apesar dessa incerteza, os preços do petróleo ainda assim caíram após os acontecimentos do fim de semana, quando os Estados Unidos atacaram instalações militares iranianas em resposta aos ataques de drones contra transportes comerciais de Camerite. Além disso, o Irã também atacou bases militares americanas no Kuwait e no Bahrein. Ao mesmo tempo, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento alertou que, mesmo após a estabilização dos mercados de energia, as economias mais vulneráveis ainda podem sofrer muito com o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Ou seja, as coisas não vão se recuperar tão rápido e isso vai levar muito tempo. A guerra já levou à aceleração da inflação global. A lei sobre o controle do órgão aumentou a pressão política sobre Donald Trump na véspera das eleições de meio de mandato para o Congresso dos Estados Unidos em novembro, cujos resultados determinarão o controle sobre o órgão legislativo dos Estados Unidos. Trump e o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, já pediram aos vendedores de combustível nos Estados Unidos para reduzirem os preços da gasolina. Dizem, o preço do petróleo caiu, então reduzam o da gasolina. Embora seja muito estranho quando o ministro das Finanças faz esses apelos, porque ele entende muito bem que as mesmas redes de postos de gasolina... Bem, eles estão vendendo agora aquela gasolina que foi comprada no período em que os preços do petróleo estavam muito mais altos. E até chegarem a esses preços que estão agora, bem, isso ainda vai levar algum tempo. E esse acordo temporário entre os Estados Unidos e o Irã também prevê a cessação das hostilidades entre Israel e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. No entanto, é mortal. O presidente do parlamento do Líbano, Nabi Berri, que é aliado do Hezbollah, expressou dúvidas em relação ao acordo quadro separado entre o Líbano e Israel, mediado pelos Estados Unidos na semana passada. Analistas observam que tal acordo pode apenas consolidar o atual impasse, já que a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano está diretamente ligada ao desarmamento do Hezbollah. Mas, ainda assim, o principal ponto de discórdia nesta fase das negociações é o Estreito de Hormuz. Há algo sobre o qual Donald Trump ainda não se apressa a falar publicamente, embora ele saiba disso muito bem. E não é por acaso, eu disse um pouco antes que o Irã está jogando seu próprio jogo paralelo. Enquanto Trump garante a todos ao seu redor que as coisas estão indo muito bem para ele, que ele se dá muito bem com Teherã, mas Teherã está jogando seu próprio jogo. Omã e Irã estão agora promovendo um plano conjunto que pode mudar radicalmente as regras da navegação pelo Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais relevantes do mundo. Após o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, foi justamente Mascate quem propôs a cobrança de uma taxa pelo uso do estreito. E embora oficialmente em Omã digam que se trata de contribuições voluntárias, em Teherã, é claro, não escondem que as consideram como um pagamento obrigatório e correto. Ou seja, é voluntário, mas se não pagar, não passa pelo estreito. Ninguém exige nada, tudo é feito voluntariamente. Vou explicar como o esquema funcionará. Segundo informações divulgadas hoje, Omã já até enviou aos Estados Unidos da América e a outros aliados ocidentais uma proposta oficial sobre um novo mecanismo de uso do Estreito de Hormuz. Segundo o documento, as companhias de navegação precisarão pagar impostos e contribuições, garantir a segurança da navegação nesse estreito. O lado omanense insiste que esses pagamentos serão voluntários e não constituem uma tarifa clássica ou taxa de trânsito. Propõe-se tomar como modelo o exemplo dos estreitos de Malaca e Singapura, onde já há muitos anos funciona um fundo especial, para o qual governos e empresas privadas transferem voluntariamente determinados recursos.
para apoiar a segurança da navegação nesse estreito. No entanto, o lado iraniano interpreta os acordos de forma diferente, e um dos altos funcionários do Irã declarou que os pagamentos devem ser obrigatórios. E depois serão simplesmente divididos igualmente entre o Irã e Omã. Ele diz: "Este é o nosso estreito em comum. Vamos coletar o dinheiro e dividir meio a meio, 50 a 50. É importante lembrar que antes da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o Estreito de Hormuz permanecia aberto, o que é importante, como uma rota marítima internacional pela qual os navios podiam passar absolutamente de graça. Assim funcionou por muitas décadas e, ao que parece, era bastante seguro lá. Mas isso foi antes de Donald Trump decidir atacar o Irã. No entanto, durante as hostilidades, o Irã de fato assumiu o controle do estreito e bloqueou o tráfego de navios. Isso levou a um aumento acentuado nos preços mundiais do petróleo. Como você deve lembrar, eles passaram de $100 por barril e o preço dos combustíveis subiu em muitos países. Após o fim da guerra, Teherã declarou repetidamente que pretendia usar seu controle sobre o estreito como um instrumento econômico. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, já declarou que o Estreito de Hormuz nunca mais voltará ao status anterior à guerra, quando a navegação era totalmente gratuita. Bem, como dizem, eram outros tempos. Depois veio Trump. Mas Washington categoricamente não apoia quaisquer tentativas de monetizar a passagem pelo Estreito de Hormuz. Mas adiantando um pouco, digo que pode acontecer de a opinião de Washington não ser levada em consideração. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos se opõem a qualquer pagamento, seja tarifa, taxa ou contribuição voluntária. Para ele, o nome não importa, a passagem deve ser gratuita. Проход должен быть бесплатным. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também considerou inaceitável cobrar pelo trânsito de navios no Estreito de Hormuz. Ainda na primavera, ele chegou a ameaçar Omã com consequências militares caso o país apoiasse tais iniciativas. Apesar disso, os negociadores americanos continuam as consultas com Mascate e esperam encontrar um compromisso. Ou seja, já não rejeitam mais. Agora dizem, olha, não é só o Irã que quer, Omã também está exigindo isso, então vamos tentar chegar a um acordo. Vamos fazer assim, caso vocês não tenham entendido, vou reforçar essa ideia. O Irã agora fez um acordo com Mascate e colocou todo esse trabalho sujo nas costas de Omã. Tipo, não são eles que estão promovendo ativamente essa ideia. Agora é uma ideia de Omã, então precisamos negociar. E aí o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaid, enfatiza que o país não está propondo cobrar especificamente pelo trânsito, pois isso iria contra o direito internacional. Os omanenses afirmam, não há pagamentos obrigatórios. Em vez disso, segundo ele mesmo, trata-se de financiar serviços para garantir a segurança da navegação, lidar com acidentes e proteger o meio ambiente. Bom, não vou me repetir, mas de certa forma, antes da guerra tudo funcionava, tudo estava normal e agora, pelo visto, para tudo isso são necessários recursos. Então, al-Busaid destacou que manter o estreito em condições seguras exige gastos significativos. Mas o truque é que a única ameaça no Estreito de Hormuz é o Irã. E é justamente o Irã, junto com Omã, que vai arrecadar dinheiro para proteger os navios da ameaça iraniana. Absurdo? Com certeza. Mas é justamente esse esquema que ambos os países promovem agora. Diplomatas europeus admitem que não gostam da própria ideia de novos pagamentos. Porém, agora a principal tarefa é fazer com que o possível mecanismo não contradiga o direito internacional. O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Arsênio Domingues, declarou hoje que quaisquer taxas obrigatórias seriam ilegais. Ao mesmo tempo, ele admitiu a criação de taxas voluntárias caso funcione de forma semelhante ao Estreito de Malaca. Ou seja, na Europa, em geral, não são contra a cobrança de taxas pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, só estão procurando uma forma de chamar isso para que não pareça extorsão. E se eles encontrarem uma forma, e eles já encontraram, provavelmente os americanos não conseguirão se opor a isso. E é nesse contexto que o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan, deu um veredito simplesmente genial sobre toda essa situação. A seguir, sua citação. Por que devemos aceitar novas regras no Estreito de Hormuz só porque houve uma guerra? Mas Donald Trump não tem resposta para essa pergunta.
O mais importante, em Mascate já disseram que enquanto Witkoff e Kushner, enviados de Trump, estão no Catar negociando, nos próximos dias, Irã e Omã planejam iniciar negociações oficiais sobre o futuro regime de navegação no Estreito de Hormuz. Esse tema continua sendo um dos pontos-chave nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã após a assinatura do Acordo Quadro de Paz. E se as partes realmente chegarem a um acordo sobre um novo mecanismo de financiamento, isso pode se tornar a mudança mais significativa nas regras de uso do Estreito de Hormuz nas últimas décadas, e impactar significativamente o comércio mundial, já que é por essa rota que passa cerca de 1/20 das exportações globais de petróleo e volumes significativos de gás natural liquefeito. A propósito, de acordo com o serviço Marine Traffic, o tráfego de navios no Estreito de Hormuz está aumentando gradualmente. Ontem, por exemplo, foram registradas 34 travessias, mas isso ainda está longe da média diária de antes da guerra, que era de cerca de 100 travessias por dia. Mesmo com mais navios, os problemas de segurança persistem. Omã e Irã devem oferecer seguro contra esses riscos. Foi anunciado, o Centro de Informação Marítima Conjunto declarou na noite de terça-feira que, abre aspas, o nível de ameaça à segurança marítima no Estreito de Hormuz foi elevado para significativo, permanece o perigo adicional de minas e continuam as operações de desminagem. Os navios mercantes passam pelo estreito tanto pelo corredor sul de Omã quanto pela rota norte, controlada pelo Irã. E aqui está o que é curioso. De acordo com o memorando de entendimento que Donald Trump assinou em 17 de junho, os Estados Unidos da América têm até 19 de julho para suspender completamente o bloqueio naval dos portos iranianos. E espera-se que o Irã, em resposta, faça todos os esforços para restaurar o fluxo de cargas ao nível anterior à guerra durante esse mesmo período. Mas está claramente indicado que isso não é garantido? Ou seja, os americanos são obrigados a levantar todo o bloqueio, e os iranianos farão esforços para levantar o seu bloqueio também. E então, de acordo com a análise da Tanker Trackers, após o levantamento oficial do bloqueio que os Estados Unidos realizaram há 2 semanas, o Irã já exportou cerca de 50 milhões de barris de petróleo bruto, enquanto outros países do Golfo Pérsico enfrentam dificuldades para organizar sua própria exportação. Porque o Golfo Pérsico está agora lotado desses petroleiros que simplesmente não conseguem sair do Estreito de Hormuz. Hoje, um enorme petroleiro ainda encalhou lá, bloqueando parte do estreito. E aqui está a principal armadilha na qual Donald Trump caiu. No acordo de 17 de junho, não se discute se o Irã manterá, no final das contas, o controle sobre o Estreito de Hormuz. Está claramente estabelecido lá que os navios poderão passar gratuitamente apenas por 60 dias. Enquanto o Irã e seus vizinhos do Golfo Pérsico estiverem negociando um novo acordo sobre o Estreito de Hormuz, isso significa que o Irã pode ser autorizado a cobrar uma taxa. Vemos para onde essas negociações estão indo. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.J. Vance, tentou nos dizer alguma coisa, mas, sinceramente, eu admito que não entendi o que ele queria dizer. Bom, talvez vocês entendam. J.J. Vance declarou que nas negociações com o Irã ainda há muitas cartas para serem colocadas na mesa. Se Teherã, como destaca J.J. Vance, reagir da maneira correta, todos vão olhar para trás e dizer que tudo começou do zero. Caso contrário, se o Irã agir mal, os Estados Unidos, como afirmou J.J. Vance, ainda tem muitos pontos de pressão para garantir que o resultado seja favorável para a América. Agora vou citar J.J. Vance na íntegra. Todos têm o desejo de dizer que tudo acabou. Ou de cá, os democratas e, francamente, até alguns republicanos dizem, bem, isso mostra que Donald Trump vacilou, outros dizem que tudo acabou, e os iranianos dizem isso e aquilo, isso e aquilo. E eu seria extremamente cético em relação a tudo o que estão dizendo agora. Mas a boa notícia é que temos uma administração, temos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está constantemente tentando descobrir como obter vantagem para o povo americano. No final das contas, acredito firmemente que vamos olhar para trás para este momento e dizer, chegamos a um bom resultado. Isso vai exigir muito trabalho, não só na área de negociações, mas também em outras áreas.
Em geral, amigos, se vocês entenderam quais cartas ainda restam para Donald Trump em relação ao Irã e quando ele vai usá-las com base nesta declaração de J.D. Vance, por favor, escrevam nos comentários. Porque eu ouvi essa declaração do Vance várias vezes e ainda não entendi aonde ele quer chegar. Ele diz que nós temos um presidente super incrível que, atenção, está constantemente tentando entender como conseguir uma vantagem para o povo americano. Tentando entender. Ou seja, ele não tinha nenhuma estratégia desde o início. Quando ele começou a guerra, ele entendia no que estava se metendo, ou só agora ele está tentando entender o que fazer a seguir? Depois ele diz, existem cartas e nós as usamos. Que cartas? Quais? Onde? Se houvesse cartas já teriam sido usadas, mas parece que não existem. E vemos que o Irã recebe um monte de, vantagens, um monte de preferências, enquanto Trump tenta entender como conseguir uma vantagem para o povo americano. Isso é na fase de negociações depois de quanto tempo? 2 meses de guerra, até mais de 2 meses. Vou deixar reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Está escrito lá, apoiar o canal Alexei Peshen. Escolha a forma que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.